Bom dia, tudo bem? Hoje eu quero, nessa manhã, fazer uma nova reflexão com você. Se você está gostando dessas reflexões, desses momentos onde a gente pode estar aí tendo um momento de comunhão com Deus, de gratidão, é um momento muito compensador, porque a gente toma um tempinho do nosso dia para estar ouvindo a voz de Deus. Pode se inscrever no canal, pode deixar seu joinha pra gente, para ajudar o nosso canal. E pode também estar compartilhando essa mensagem com outras pessoas que possam estar precisando. Vamos hoje estar meditando na palavra de Deus e eu tenho uma história incrível de amor, de milagre, de cura para estar passando para você, mais para o final da reflexão. Fique comigo até o final, não saia daí, você não vai se arrepender, tá? Vamos então para a nossa reflexão na palavra de Deus para hoje. Nós vamos meditar em 6 versinhos bíblicos que está relatado no livro de Mateus, no capítulo 14, do verso 22 até o 27. São 6 versinhos. Vamos ler e refletir. Aqui diz assim, se você tiver a Bíblia na mão, ou tiver uma Bíblia fácil e quiser acompanhar, ou quiser aí depois conferir, fique à vontade. E diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Caindo a tarde, estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estadios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrorados, ou algumas versões aterrorizados, e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu. Olha só que mensagem linda. O contexto dessa mensagem, Jesus havia feito o milagre da multiplicação dos pães. Naquele milagre, Jesus passou o dia falando com aquelas pessoas e já era tarde, não tinha alimento, era longe, não dava para buscar alimento para aquelas pessoas. E Jesus agora pede que os discípulos alimentem aquelas pessoas. Se você quiser ler o contexto, está relatado no 14, a partir do 13. E então, Jesus usou um grande milagre ali, quando ele usou 2 peixinhos e 5 pãezinhos, 5 pães e 2 peixinhos para alimentar muita gente. Amigo e amiga, após Jesus despedir daquelas pessoas, porque Jesus era educado, gentil e bondoso. Após ele despedir daquelas pessoas, ele então agora sobe ao monte para orar. Conforme lemos aqui no verso 23 do capítulo 14, ele sobe ao monte para orar e ele sobe sozinho. Ele tinha necessidade de estar só com o Pai. E ali ele ficou por um bom tempo. Olha um detalhe. Ele despediu as multidões no cair da tarde. Mas quando ele foi ao encontro dos discípulos que tinham já saído de barco, ele ficou para trás orando. Ele vai na quarta vigília da noite encontrar com os discípulos. Jesus não é limitado como nós. Para ele não tem limitação. Ele vai por sobre o mar, caminhando suavemente. O barco estava sendo açoitado pelas ondas do mar. O mar estava furioso e o barco estava de um lado para o outro. E Jesus se aproxima lentamente daquele barco. Quando os discípulos perceberam, no escuro,
que estava aproximando alguém andando sobre o mar. Imaginem a cena. Eles entraram em pânico. E aqui no verso 26, quando eles viram, eles ficaram aterrorizados e gritaram desesperados: é um fantasma! E começaram talvez a lhe tremer, desesperados, porque eles estavam com medo, que é um sentimento muito comum no ser humano, o medo. Mas Jesus, imediatamente, com sua voz suave e mansa, diz: acalmem-se. Tende bom ânimo, sou eu. Não temas. Agora eu deixo a palavra. Quero falar para você, minha amiga, meu amigo, que está me ouvindo nesse momento. Eu não sei qual é o mar que você está enfrentando. Se as águas estão turbulentas, se as ondas estão batendo na sua pequena embarcação. Se você já não sabe mais como fazer, o que fazer, como lutar. Ei, acalma. Jesus está aí com você. E Ele diz para você hoje: sou eu. Estou contigo. Não temas. O Senhor está contigo. O Senhor está contigo para te proteger, para te guiar, para te ajudar. Não tema os fantasmas que a vida te traz, dos desesperos, das enfermidades. Hoje a doença que envolve o mundo é a depressão. Amigo, Jesus está contigo. Ele pode acalmar esse mar de medo que você está sofrendo. Confia no Senhor. Olha aqui a cura da depressão. Eu não sou contra os medicamentos, os médicos, mas Jesus está contigo. Confia no Senhor. Ele pode te ajudar. Ele diz para você nessa manhã: acalma, não temas, busque ao Senhor. Se preciso for, afasta um pouco da civilização, do barulho, da gritaria do mundo, dizendo que você não vai vencer, que você é um fracassado, que você não consegue. Se possível for, afasta um pouco. Pegue a palavra do Senhor, vai para um lugar mais deserto. Vai falar com Deus. Vai conversar com o Senhor do universo. Deus é poderoso. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Quer te ajudar. Não temas. Confia no Senhor. Ele quer mudar a sua história. Ele mudou a história dos discípulos naquela noite. Eu não vou ler, mas eu vou seguir. Você pode ler aí se você quiser, se tiver uma Bíblia em casa. Ele mudou a história dos discípulos quando Pedro agora diz: Senhor, se é o Senhor mesmo que está vindo aí, então me deixa aí ter contigo. E Jesus então diz: vem, vem Pedro, vem. Queridos, e Pedro foi e começou a andar sobre as águas. Assim como Jesus. Eu nunca andei sobre as águas. Eu sei que se não for de barco, de canoa, coisa assim, nunca vou andar, né? Mas Pedro foi. A ordem de Jesus, Pedro foi. E Pedro começou a caminhar. Enquanto ele caminhava sobre as águas, ele começou a se sentir que ele tinha poder. Poxa vida, agora eu também posso andar sobre as águas. Eu tenho poder. Não, Pedro não tinha poder. Pedro estava andando no poder do Mestre. Quando subiu para o coração dele o orgulho, ele começou a afundar. E ele clamou: Senhor, eu estou afundando, me salva. E Jesus toma agora Pedro pela mão. Levanta, Pedro. Põe no barco e diz: Pedro, por que você não teve fé
Meu amigo que me ouve, minha amiga, eu estou passando mensagens de fé, mensagens de confiança. Eu conheço o Senhor Deus. Eu nunca o vi, mas eu já o ouvi. Ele já me tocou, como ele tocou em Pedro. Um dia eu vou te contar como foi que ele me tocou. Quando foi que ele me tocou? Não naquelas 2 cirurgias que eu contei nas reflexões anteriores. Ele me tocou há muito tempo. Isso, o toque de Jesus não é esquecido. Deixe Jesus tocar sua vida. Jesus tocou na vida do meu esposo também, o Marcos, que muitos conhecem. E agora eu vou contar um pouquinho, o Marcos vai contar um pouco da história dele. Não, é uma história longa. Ele não pode contar tudo hoje. Nós vamos levar 3 dias, hoje, amanhã e depois, para encerrar a história do toque de Jesus na vida do Marcos. O Marcos agora vai contar como começou a história dele, quando ele foi tocado por Jesus. O Marcos é meu esposo e ele vai falar um pouco do que Deus fez por ele, o que aconteceu com ele, que ele veio a perder o braço direito. Olá, pessoal. Então, há 18 anos atrás, isso vai dar no ano de 2002, no início daquele ano, fui acometido por um câncer de ossos, um sarcoma, um osteosarcoma, na verdade, não é sarcoma de Ewing. E ali, então, eu tive que amputar o braço devido a essa moléstia maligna. E então foi uma experiência drástica e uma mudança também radical na minha vida. A gente era muito jovem, tinha muitos sonhos, mas os planos são de Deus. E então eu tive que deslocar daqui de Jiparaná para Barretos. Marcos, você tinha que idade quando isso aconteceu? Estava com 25 anos de idade. 25 anos de idade. Só uma pergunta, você procurou ajuda médica na região? Sim, a gente fomos primeiro procurar os médicos daqui, para saber o que estava acontecendo, porque eu estava sentindo muita dor, inchaço no braço, e então eu tive que ir para o hospital, procurei um hospital particular, mas aí eu não vi muito resultado ali, não fui bem entendido. Fez alguns exames, tudo? Não, no início não foi feito exame, o médico disse que eu estava com bursite, e apenas queria me indicar para tomar o remédio para bursite, que é uma aplicação local para resolver o problema, principalmente da dor que eu estava. Só que, como persistia e o braço continuava inchando, eu compareci não só uma vez no hospital, um hospital muito famoso aqui da minha cidade, e aí, como não correspondia, o médico não correspondia, ele mesmo me indicou para ir no hospital público. E foi no hospital público que eu descobri que estava com câncer. Os médicos fizeram exames, fez um exame de raio-x, ele detectou que era um câncer de osso e o estado era grave. Nossa, Marcos, deve ter sido muito traumático quando você descobriu isso aos 25 anos de idade, né? Realmente, eu imagino o que deve ter passado pela sua cabeça. Sim, não foi fácil não, porque a gente tinha sonhos, como eu tinha dito. A gente tinha terminado o ensino médio e estava procurando ingressar na faculdade. E ali então estava trabalhando com literaturas para aumentar um pouquinho o orçamento, porque a gente estava já em período também desempregado. E então estava indo uma profissão e procurando ir para outra. E então nós tivemos que reiniciar do zero a vida, né? Porque quando soube que estava com câncer, tive que procurar tratamento. E aí daqui do interior do meu estado, fui para a capital. Na capital confirmou que era realmente o câncer. Então, demos aí a introdução da história do Marcos. Amanhã a gente vai seguir o que aconteceu depois dele ter ido à capital do estado. Amigos, é uma história de superação incrível. Não perca a parte de amanhã. Continue com a gente. Vamos hoje encerrar aqui. Confie no Senhor Jesus. Não importe de onde está vindo as ondas. Quantas vezes elas estão te batendo. Grita ao mestre, salva-me. O Senhor quer te ajudar. Não desista, não desista, não desanime. Vá em frente. Ande por sobre as águas. Se você não tiver como andar sozinho, mas as suas forças se acabaram, grite ao mestre, Senhor, me leva em teus braços. Vamos orar nesse momento. Querido Deus, Pai eterno de amor, fale nesse momento, Senhor, o coração que está necessitado de Ti. Há pessoas que eu estou orando nesse momento que está enferma.
Há pessoas que têm amigos enfermos, há pessoas que possam estar enlutadas. Senhor Deus, tem misericórdia. Eu estou aqui porque o Senhor me chamou para fazer esse trabalho, Senhor. Por isso eu te peço em nome de Jesus. Visite os corações das pessoas que o Senhor está pondo à minha frente para ouvir essa mensagem. E abençoa cada família que está ouvindo nessa manhã. Em nome de Jesus, eu oro. Amém.